as ministrações de Mateus 5, 6 e 7. A gente já vai estar dando início às gravações já pela semana que vem, mas você, assim que acabar as ministrações de 5, 6 e 7 de Mateus, já vamos entrar na importância das cartas do Apocalipse para a igreja dos dias de hoje. Praticamente todos os anos, acho que só faz esse ano passado que a gente não ministrou, não foi, pastor? Acho que os outros anos todos a gente ministra. E aí você fala assim, apóstolo, mas por que ministraria todo ano? Porque eu acredito que tem que iniciar todo ano ou finalizar todo ano com uma ministração dessa. Por quê? Porque nos traz a consciência do que é ser igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante. Já já Jesus vai voltar, amém? Amém? Você tem expectativa nisso? Que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? E é interessante que existem pessoas com medo disso, né? Quando fala do Apocalipse, o pessoal pensa no mundo derretendo, as crateras se abrindo, e nós como cristãos temos que ter a mente que, embora muitas coisas vão acontecer, a maior alegria é que Jesus veio para buscar a igreja dele, veio para buscar a noiva dele, e que em nome de Jesus nós possamos subir aos céus e nos encontrarmos com ele. Já pensou hoje, gente? A gente está plenamente, porque se a gente ministrar aqui, a gente entende que nós, a partir de que nós somos novas criaturas em Cristo, nós somos colocados na eternidade. Entramos na eternidade de verdade, então vai ser só uma concretização de uma pequena porcentagem do que nós temos sentido do Espírito Santo na nossa vida. Aí nós vamos entrar nessa eternidade para todos sempre desfrutar da presença de Deus. Já pensou se fosse hoje? Já pensou se agora Jesus estivesse voltando e chamando a igreja dele e falando assim, vem, amados do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor, amém? Quem anseia por esse momento aí? Tem alguém que anseia por esse momento? É o finish, é o cumprimento de todas as promessas e o finalizar para entrarmos no gozo do nosso Senhor, alegria eterna, onde não haverá mais choro, não haverá pranto, não haverá ranger de dentes, tudo vai ser diferente. Então, nós vamos estar ministrando logo mais essas ministrações. Domingo agora, nós vamos ter o nosso batismo nas águas. Você que não foi batizado ainda nas águas, venha se batizar. E você que já foi batizado, talvez você queira participar, nós vamos fazer um café da manhã aqui, 8 horas da manhã, e 9 horas em ponto a gente começa o batismo, porque 10 a gente tem o culto aqui, tá bom? Então, domingo de manhã, a partir das 8 horas, nós vamos fazer um café aqui. Todas as pessoas que vierem, família, a galera toda que vier, a gente vai tomar um café lá. E depois, 10 horas, a gente já vem direto aqui depois do batismo nas águas, já aqui entregando as novas vidas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ser um momento de muita festa, tá bom? Então venha participar. Se você já se batizou, venha honrar quem vai estar sendo batizado. Vem ser testemunha, né? Ficar olhando e falar assim, olha, você se batizou, né? Você entregou sua vida ali para Jesus Cristo e assumiu um compromisso. Se no Antigo Testamento nós temos a circuncisão para ter aliança com Deus, para nós, a nossa igreja, a igreja dos dias de hoje, desde João para frente, né? O sinal de aliança é o batismo nas águas, nascer de novo, nascer para Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos hoje à palavra de Deus. Essa palavra, eu vou expor um pouquinho do texto para vocês hoje, e eu quero convidar você, pouquinho a pouquinho, quando estiver ministrando, não tem o texto simplesmente como uma palavra escrita lá, não, você precisa trazer ele vivo para o teu coração, e que o Espírito Santo venha trazer essa palavra viva no teu coração hoje, em nome de Jesus, amém? Às vezes, a gente encontra muitas pessoas dizendo assim, eu queria tanto ouvir Deus, eu queria tanto falar com Deus, eu queria tanto que Deus falasse comigo, será que Deus quer isso, Deus quer aquilo, como eu faço para encontrar Deus? E a gente vai ver hoje na palavra de Deus que Deus, Ele fala com quem Ele quiser, a hora que Ele quiser, Ele acessa a vida da pessoa e Deus falar com você não está em você, está nele, Ele decidir falar com você, amém? E Deus sempre está a todo momento falando. Nessa sexta-feira a gente estava falando, teve um momento com os homens, né, pastor Vitor? A gente estava batendo um papo falando sobre isso, de Deus, qual é a vontade de Deus, né? Como Deus expressa a vontade dele, e por incrível que pareça, talvez você não tenha noção disso, mas se você quer saber o que Deus tem para você, é só você ler a palavra dele.
Você lê a palavra dele e vai ter direção para todas as áreas da sua vida. Apóstolo, não tem direção para todas as áreas da minha vida. Então senta comigo que você vai ver que eu mostro que na palavra de Deus tem direcionamento para todas as áreas da sua vida. Até mesmo aquelas que são para os dias de hoje. Deus, através das histórias, nos mostra como se relacionar com Ele, pessoas que esperaram nele, pessoas que viveram milagres. Então a gente vai ver na palavra de Deus que a palavra é de Deus, a história é sobre Deus, é Deus se manifestando na vida de seres humanos. E como nós temos a proposta de domingo, estarmos falando de 20 homens que mudaram a sua história, foram pessoas relevantes para a sua época, então nós vamos aprender com eles. E hoje eu quero falar sobre a vida desse jovem, começa bem jovem, né? Até mesmo o nascimento dele é algo que é um milagre de Deus, a vida dele é um milagre de Deus, né? E a gente tem já feito algumas ministrações do Antigo Testamento e vamos continuando uma sequência aí, e hoje nós vamos falar sobre um jovem que ele é um milagre, ele se torna profeta, sacerdote e juiz. Alguém sabe quem é esse homem? Samuel. Samuel, nós vamos falar sobre Samuel. Se existe uma pessoa que marcou a sua época, se existe uma pessoa que, como eclesiasticamente falando, mudou a história, alinhou um povo, foi uma pessoa que Deus o encontrou, Deus falou com ele poderosamente, está aqui um homem chamado Samuel. Amém? Abre sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo de número 3. 1 Samuel 3. Antes de nós lermos o capítulo 3, deixa eu te contextualizar, porque se nós não entendermos o contexto no qual ele vem, a gente não vai entender perfeitamente aquilo que Deus tem para nós. Amém? Preste atenção no que eu vou ministrar para você. 1 Samuel, capítulo 1 e capítulo 2, é a história muito conhecida de Ana, que é a mãe de Samuel, de Eucana, que é o pai de Samuel, que ela é estéril. E nós sabemos que Deus intervém e ela fica grávida de um menino. Esse menino é o Samuel, o qual ela vota a Deus. Ela diz: olha, Deus, se o Senhor tirar de mim a vergonha, eu vou pegar esse filho que tu me der e vou devolver ele ao Senhor. Ela queria o filho? Não. Ela queria tirar a vergonha, porque a Penina sempre humilhava ela. Então, o que ela diz? Olha, Senhor, eu tenho o filho e te devolvo o filho no altar. E assim ela fez. Passado o tempo de o menino deixar de mamar, ela foi lá e dedicou totalmente, colocou o menino na igreja e falou assim: pronto, está aqui na sua mão, sacerdote, agora você vai assumir uma paternidade sobre a vida desse menino chamado Samuel. Ok, só que é interessante que dentro da casa de Eli, que era o sacerdote, ele já tinha filhos. E é muito interessante isso, a gente muitas vezes ouve muitas pregações sobre família, sobre filhos, e a gente vê que o posicionamento de Eli nunca teve na história algum apontamento contra ele, que ele fazia as coisas erradas na igreja. Mas a gente percebe, eu falo igreja porque é a maneira que a gente trata hoje o templo de antigamente, que não era o templo ainda propriamente dito, mas era o lugar de adoração ao Senhor. Nesse contexto histórico, os filhos de Eli eram problemáticos. Só que Eli mesmo em si não era. Mas ele permitia, olha só que interessante, como é problemático quando existe, por exemplo, trazer para os dias de hoje, um pastor que o filho dele só vai ser pastor, vai assumir, não pelo chamado e não pelo posicionamento com Deus, mas só porque é filho do pastor. Não é necessariamente dito que é filho de pastor, pastorzinho é. Não é isso daí, não é. E a gente vai ver que até na história de Samuel é um homem que também não tem repreensão nenhuma, mas os filhos dele não seguem o mesmo exemplo. Porque se os filhos tivessem que ser, o livre-arbítrio iria embora. E Deus permite o livre-arbítrio.
Então os pais eram referenciais para os seus filhos, mas nem sempre os filhos querem seguir esses referenciais. Quem está entendendo? Então às vezes a gente se culpa muito. Eu sou culpado, meu filho não está na igreja, meu filho isso, meu filho aquilo. Reveja, porque de repente você está oferecendo para ele algo que ele realmente não quer, porque ele tem uma vida totalmente diferente, aversa àquilo que Deus colocou para você viver. O problema é quando o filho ou a filha, eles não querem estar na igreja porque você não é referencial de alguém que serve a Deus. Quem está entendendo? É essa que tem que ser a sua preocupação. Não é se uma pessoa está ou não está. É se a pessoa não está por sua causa. Sabe? Você diz assim, nossa, está na igreja é maravilhoso. A pessoa, maravilhoso, você nem gosta de estar lá. Olha, viver a palavra de Deus é assim. Mas você nem vive isso daí, é tudo mentira. Então, às vezes, a gente se torna empecilho para as pessoas estarem na igreja, mas não é esse o caso. No entanto, Eli tinha um grande problema também, que ele repreendia os filhos dele? Repreendia. Pessoas que dizem que ele não repreendia o filho, é mentira. Ele repreendia, mas ele não tomava atitude. Ele falava, olha filho, isso não é certo o que vocês estão fazendo. Só que eles continuavam trabalhando na igreja. Olha que interessante. As pessoas que dizem que a família é primeiro lugar. Para Eli, o que era primeiro lugar? Deus ou a família? Para Eli, o que era primeiro lugar? Deus ou a família? Família. Aí as pessoas vêm dizendo assim, a família é primeiro lugar. A Bíblia não ensina. A Bíblia ensina que primeiro lugar é Deus, Deus acima de todas as coisas, até mesmo acima da família. Sim ou não? A partir do momento que você traz sua família toda e Deus e se torna uma coisa só, envolve tudo, está tudo abençoado. Mas essa história de dizer assim, não, primeiro lugar minha família, larga a obra de Deus, vai olhar para a história de Eli, porque ele foi honrar os filhos dele, foi cuidar dos filhos dele e deixar os filhos fazerem o que quiserem, porque afinal de contas são os meus filhos, e não teve posicionamento. O que Deus fez com ele? Terrível. Por ele pensar e honrar mais a família dele do que a Deus, Deus disse para ele assim, eu vou honrar quem for me honrar. Quem me desonra vai receber a desonra. Então, como os seus filhos eles estão errados, estão fazendo tudo que é contrário, me desonrando, e você está apoiando eles, agora eu rejeito os seus filhos e ainda rejeito você. Quem está entendendo? Após estar dizendo que família é para ser desprezado? De maneira alguma. Eu só estou dizendo que nada pode ocupar o primeiro lugar. O primeiro lugar de quem? Qual é a primeira coisa que a gente tem que buscar? Tudo é Deus. E aí as outras coisas, todas as outras coisas, serão abençoadas. Isso que nós temos aprendido de terça-feira. Tudo é a partir de Deus, não é a partir de nós. Tudo é para a glória de Deus. Aí quer comamos, quer estejamos com a família, quer estejamos passeando, quer estejamos fazendo qualquer coisa, será para a glória de Deus. Se nós entendêssemos isso, a família seria diferente. Se nós entendêssemos isso, casamento, filho, tudo seria diferente, porque seria tudo a partir de Deus, mas às vezes a gente aprende isso tarde demais. Sim ou não? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Primeiro lugar, Deus e sua vida com Ele e aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Está aqui, é claro para a gente. Não estou dizendo que vamos desprezar, só estou dizendo que não pode uma coisa ocupar o lugar da outra. Amém? Cada coisa no seu devido lugar. Mas o que esses meninos faziam? Eles trabalhavam no altar, trabalhavam na igreja, só que além de se prostituírem com as mulheres que estavam também diante da tenda, então era uma bagunça, né? Sensualmente dizendo, sexualmente dizendo, relacionamentos, uma bagunça a vida desses dois rapazes. E nós vemos também que lá na frente, um deles tem uma esposa, e a esposa está grávida, que vai perder o filho logo mais, para você ver como que era a bagunça dentro da igreja. Ou seja, havia adultério, havia prostituição no altar, e eles ainda comiam da oferta do altar. Só que, pior ainda, além do que eles praticavam, eles desonravam também a Deus nas ofertas, porque primeiro é para Deus, depois para o sacerdote. Essa é algo que eu aprendi e tenho no meu coração. O que é para Deus? Primeiro tudo é a obra de Deus. Primeiro tudo é a igreja de Deus. Primeiro a obra.
primeiro reino, seja nas ofertas, seja nos dízimos, tudo é para Deus em primeiro lugar. O sacerdote, qualquer outra pessoa, é segundo lugar. Existem pessoas nos dias de hoje, lógico que eu não estou pregando para líder, né? Somente, tem líderes aqui, tem pastor também, e se tivesse um montão de pastores, deveria também ouvir essa mensagem e rever os conceitos, porque um pastor não pode ele se beneficiar e prejudicar a igreja, porque primeiro é o reino de Deus, primeiro é o que? A igreja, depois o sacerdote. Quem está entendendo? Então tem muita coisa para a gente ir tirando aqui, até chegar no capítulo número 3. Então Deus chama a Eli e diz: Eli, você preferiu honrar a sua família, você preferiu honrar o seu filho, deixando ele praticar tudo de errado, mesmo repreendendo, porque Eli não concordava, repreendia os seus filhos, mas não arrancava eles. Deus disse assim: então você quer honrar mais eles do que eu, então vou fazer o seguinte, eu vou tirar a sua descendência todinha, eu vou acabar com a tua família, não vai sobrar um sequer que vai ser sacerdote para mim. Amém? Essa é a história. Só que a palavra de Deus nos diz que esse Samuel vai surgir num contexto favorável para Deus, porque Deus precisava de alguém para representá-lo na terra. Deus sempre levanta pessoas para representá-lo na terra. Amém? E Deus chamou você e eu para nós sermos representantes dele aqui na terra. Amém? A palavra de Deus nos ensina que agora esse menino Samuel, ele vai crescendo. Mas em que ambiente que Samuel cresce? Num ambiente perfeito? Num ambiente cheio de referenciais? Não. Ele estava dentro da casa de Eli, via as coisas que os meninos faziam, só que ele não fazia igual. Está dando para entender quando muitas vezes as pessoas perguntam algumas coisas para nós, por que é que nós praticamos tais coisas? Nós precisamos ter autorresponsabilidade, e ao invés de dizer que é culpa do meio, dizer que nós fazemos aquilo porque nós gostamos de fazer aquilo mesmo. Às vezes as pessoas ficam dizendo assim: mas é a família que eu nasci, é o lugar que eu fui criado, por isso que eu não vou para frente, por isso que isso, por isso que aquilo. E nós entendemos aqui que Samuel, ele decidiu ser diferente, por mais que ele tinha exemplos. Sempre nós vamos ter exemplos bons e exemplos ruins. Agora, que exemplo você quer seguir? Essa é a diferença. Não adianta nada você querer seguir exemplo ruim e depois querer jogar nas costas desse exemplo ruim. Talvez você não tenha exemplos bons dentro de casa, talvez você não tenha amigos, talvez você não tenha irmãos, talvez você não tenha pais, talvez você não tenha pessoas que sejam referenciais para você, às vezes dentro da sua casa. Isso não significa que você não pode procurar um referencial. Você se torna a pessoa que você decidir ser. Amém? Você escolhe o referencial. Levanta a mão aí, por favor. Quem tem algum referencial na vida aí, levanta a sua mão. Tem algum referencial? Agora deixa eu te fazer a seguinte pergunta. Nesse referencial, você procura se espelhar nele? De verdade? Ou é referencial que a gente fala assim, aquilo ali é um referencial, mas eu nem sequer copio, eu nem sequer ando atrás disso daí. Então, isso é só uma ficção na sua cabeça. Você precisa estabelecer uma meta, você precisa estabelecer um referencial. Apóstolo, meu maior referencial é Cristo, show de bola, é o nosso maior referencial. E ninguém pode substituí-lo, mas nós precisamos andar com pessoas que já chegaram onde a gente gostaria de chegar. Quem está entendendo? Pessoas que nos ajudem na caminhada, para a maturidade da nossa vida. E aí nós vemos aqui que Samuel está nesse contexto, dentro da casa de Eli, vendo tudo isso acontecer, mas ele decide ser diferente, mas ele continua servindo a quem? Quem? Eli. Porque ele não conhecia Deus ainda. A Bíblia vai nos dizer isso. Deixa eu ler para você uma leitura um pouquinho extensa, e depois a gente vai pegar algumas partes e trazer a aplicação para a nossa vida. Quem está comigo, diga um glória a Deus aí. Glória a Deus. Então vamos lá. Capítulo 3, versículo 1. Eu ministrei para você rapidamente capítulo 1 e 2, tá, gente? Entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. As visões não eram frequentes. Ponto.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse período é um período que nos mostra muita apostasia, porque é um período finalzinho de juízes, que vai entrar para um período de monarquia, porque vai ser o Samuel que vai ungir o primeiro rei, o Saul. Então nós vemos que nesse período cada um fazia o que queria. A palavra de Deus era rara, a manifestação de Deus era rara. As pessoas estavam cada um seguindo o seu caminho. Então Deus, Ele quer falar com as pessoas, quer trazer as pessoas de volta ao relacionamento com Ele. E Ele vai usar a vida desse rapaz, desse menino que vai se tornar um profeta. A gente sabe que, mais contextualizado, não tem a história do coroinha, né? O coroinha era o Samuel, que era o coroinha de Eli, que estava servindo ao Senhor, servindo a Eli, tendo um tempo discipulado e aprendendo coisas boas também. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: sucedeu naquele tempo que, estando ele deitado no seu lugar, aí abre aqui parênteses, ora, os seus olhos começaram já a escurecer, de modo que não podia ver, ele estava ficando cego, e ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus, e estando Samuel também deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. É interessante aqui, sobe um parênteses aqui para a ministração. A lâmpada de Deus, eu até na madrugada, estava estudando essa passagem ontem à noite, aí na madrugada estava falando com Deus, Senhor, que tema a gente poderia dar essa mensagem? E o tema poderia ser: antes que o azeite se apague. Antes que a lâmpada se apague. Porque antes da lâmpada se apagar, Deus falou com alguém. Nós vivemos num dia, em tempos, em que Deus quer levantar pessoas para serem os seus portas-vozes aqui nessa terra. Amém? Deus quer falar com a gente, para que a gente seja portador da boa notícia, da palavra dele para esta nação. Deus está procurando pessoas disponíveis para ouvir a voz, obedecer a voz dele e ser enviado. Tem alguém aqui que está disposto a isso? Amém? Tem algumas poucas pessoas dispostas a ouvir, porque não adianta nada você ouvir, entender e não praticar. Que a gente fala assim: Deus, por exemplo, quantas vezes nós oramos, por exemplo, em nossas orações da noite, na hora de descansar, ou em algum momento: Senhor, usa a minha vida, me enche do teu Espírito Santo. Aí talvez Deus olhe para você e pergunte assim: para quê? Para quê? Você não quer ir para a igreja, você não quer trabalhar na igreja, você não quer levar minha palavra, você não quer fazer nada. Para que você quer ser cheio do Espírito Santo? Você usa-me conforme a tua vontade. Quem já orou assim, falando: Senhor, me usa conforme a tua vontade? Você tem que estar disposto a viver isso. Aí você pede para Deus te usar conforme a vontade dele, mas você quer fazer segundo o que você quer. Você quer encaixar Deus na sua agenda, enquanto Deus deve ser a sua agenda. Tudo a partir de Deus. Está dando para entender? Tudo tem que ser a partir de Deus. Aí às vezes a gente fala assim: Senhor, eu quero te servir, mas naquele tempo que der, naquele restinho do tempo, o Senhor sabe que eu tenho tempo, um monte de coisa, então não peça para Deus te usar se você não quer ser usado por Deus. Não diga para Deus, não cante aqueles louvores que nós, como por exemplo, me usa como um farol, me usa como ponte, se você não quer. Então não peça a Deus, porque na verdade, se você pedir porque os outros estão te falando para pedir, Deus conhece o teu coração, que você não quer nada disso do que você está falando. Quem está entendendo, diga misericórdia. Amém? É igual a oração do Pai Nosso. Quem já orou o Pai Nosso para consagrar copo com água? Já orou? Mas você entendeu já o Pai Nosso? Se você não entende o Pai Nosso, a oração fica vã. Você precisa entender de perdoar o seu próximo, você precisa entender que a vontade de Deus, o reino de Deus tem que se estabelecer na sua vida, porque você ora e diz o quê? Seja feita a sua vontade. Aí você repete, mas aí na hora que Deus quer fazer a vontade dele, você quer fazer a sua. Você seleciona o que é de Deus e o que não é de Deus. É que nem na ministração de Mateus 5, 6 e 7. Tem uma delas que quando a gente ministra sobre, acho que está no capítulo 7, pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, porque todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha. E aí na harmonia do evangelho, quando você vai para Lucas, Lucas explica Mateus. Aí em Lucas a palavra de Deus diz o quê? Que Deus, sendo bom, sabe dar boas coisas aos seus filhos.
E quem pede a Deus vai receber. Mas vai receber o quê? Segundo a tradução de Lucas Deus dará o seu Espírito a quem o pedir. Ah, mas o Espírito Santo não tem pedido, apóstolo. Então, esse que é o problema. Pedis mal, porque vocês só pedem para gastar naquilo que quer agradar o vosso coração, não fazer a vontade de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí diz a palavra do Senhor aqui, vamos continuar aqui, capítulo 3. E ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus, e estando Samuel também deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Interessante se nós lermos sobre as lâmpadas que deveriam sempre ficar acesas. O sacerdote deveria sempre manter a lâmpada acesa. Era a presença de Deus. Antes da presença de Deus se acabar, antes de apagar a presença de Deus, Deus decidiu falar com alguém. Continua aqui a palavra. O Senhor chamou Samuel, Samuel, e ele respondeu: eis-me aqui. E correndo a Eli, disse-lhe: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. Tomou o Senhor a chamar Samuel, e Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que me chamaste? Mas ele disse: eu não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia ao Senhor. Embora, é tão interessante isso, que embora Samuel servisse ao Senhor por meio dos ensinamentos de Eli, porque ele era um jovem crescendo na presença do Senhor, ele ainda não conhecia a Deus. Ele servia, ele trabalhava para alguém que ele não conhecia. Existem muitas pessoas que estão nesse caso aqui hoje. Estou dizendo aqui dentro, estou dizendo num contexto. Pessoas que trabalham, mas não conhecem Deus. Pessoas que receberam uma informação que o líder disse: ser diácono você fica ali, ser pastor você faz isso, você é o ministro de louvor você faz isso, o instrumentista faz aquilo outro, e cada um a função, e você aprendeu a função, e talvez até já começou a exercer a função. Não significa que exercer uma função se conhece a Deus. Aqui nós vemos no caso de Samuel, que ele trabalhava na casa do Senhor, ele era totalmente consagrado ao Senhor, trabalhava para o Senhor, era um milagre de Deus, e ainda não conhecia a Deus. Mas é interessante que não é ele que descobre Deus, não é ele que busca o Senhor para conhecê-lo, é Deus que decide se revelar a ele. Não precisou de ninguém, Deus decidiu falar com ele, Deus foi lá e o chamou. É interessante isso, Deus não precisa de ninguém para acessar o seu coração. Quando Ele quer falar com você, Ele vem e fala. Ele não tem ninguém que impeça o agir de Deus, não tem ninguém também que detenha Deus em sua vida para dizer: não, Deus só vai me usar. Não, Deus fala com quem Ele quiser, a hora que Ele quiser, aonde a pessoa estiver. Se Deus quiser acessar, Ele vai lá e fala com essa pessoa. Amém? Existem pessoas, já ouvi histórias, quem gosta muito de ler livros de missões, talvez já tenha ouvido essas histórias assim, pessoas que foram enviadas como missionários, Deus enviando a pessoa até um lugar, e quando a pessoa chegava lá, Deus já tinha falado até mesmo com o pajé daquele lugar, que viria um homem assim, assim. Deus, de alguma maneira, tem acesso, Ele consegue ter acesso às pessoas. Lembre-se também lá em Atos, quando nós vemos a história de Pedro. Pedro, ele está na casa do curtidor, e aí ele está lá em cima, assim, esperando um almoço sair, que está com fome. De repente vem um lençol cheio de animais impuros para os judeus. Aí vem a voz de Deus dizendo assim: vai lá, mata e come. E aí Pedro diz assim: eu vou comer alguma coisa impura? Nunca que eu vou tocar nesses animais, é impuro. Aí o que Deus diz para ele? Não considere impuro aquilo que Deus santificou. Só que enquanto Deus está falando com Pedro num lugar, lá do outro lado está Cornélio recebendo a palavra de Deus também. Deus está falando com ele, preparando o momento onde Pedro vai até a casa dele, e aquelas pessoas
que não conhecia a Deus como Pedro conhecia, pessoas que eram conhecidas como gentios, acabam sendo cheios do Espírito Santo. Veja que nós só somos canais. Deus fala através de quem Ele quiser, como Ele quer e a hora que Ele quer também. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. E aí nós vemos aqui a história de Samuel. Deus veio falar com ele audivelmente, né? E aí ele não sabe discernir isso, e ele está entendendo o quê? Que é o Eli que está chamando ele. Eli que está me chamando. E como ele é servo de Eli, fala, diga, meu senhor. Ele fala, mas eu não te chamei. Imagine na madrugada, quem já acordou na madrugada, Deus ministrando no seu coração aí, aquela agulhada, aquele Espírito Santo fala assim, levanta que eu quero falar contigo. Só que aí no caso de Samuel, não era a mesma manifestação que nós temos nos dias de hoje, mas Samuel pensa que é quem? Eli que está falando com ele. Só que depois de 3 vezes que ele vai até Eli, ele entende e diz, é o Senhor que quer falar com ele. Olha que interessante, como é bom entender isso, não desprezar pessoas que têm suas experiências com Deus, porque até mesmo uma pessoa caída, ela tem algo a te oferecer. Ela pode nos ser exemplo um monte de coisa, mas ela teve experiência com Deus, ela vai te dar uma direção. Você, no começo da sua caminhada, na sua juventude espiritual, você precisa de pessoas para te direcionar, para você aprender a discernir a voz de Deus quando ela vier falar com você. Às vezes as pessoas desprezam, eu fico só pensando nisso, né? Hoje eu estou com 26 anos, já imaginou quando eu tiver com 60, 70, 80? Não sei se eu vou chegar lá. O que vai ser de mim? Já parou para pensar nisso? Já pensou, será que eu aposto? Será que a gente, pastor, vai estar num canto ali, desprezado, dizendo, eles não servem mais para nada, já foi essa geração. Fica de canto. Aí vem, ele não entende nada. Agora é o nosso momento aqui, agora nós que vamos dominar aqui. Vocês não sabem de mais nada, a geração de vocês passaram, agora é com a gente aqui. Será que vai haver desprezo sobre pessoas, né, que passaram uma época e passaram o bastão para outras? É interessante que nós vemos que cada geração passou por um momento. Essa geração que tem se levantado vai passar por um outro momento. Mas é interessante que nós vemos até mesmo em muitas lives, nós vemos em muitos outros ministérios, pessoas jovens, que também têm procurado pessoas mais experientes nos seus ministérios para ajudar na caminhada cristã. Então não despreze as pessoas. Por mais que um líder esteja caído, se ele foi levantado por Deus, tem alguma coisa boa nele que você pode sugar. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. E diz a palavra que Deus fala com o Samuel. Continuemos aqui, Versículo 7. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. Ou seja, ele conhecia uma informação, mas não tinha revelação daquela informação. É muito interessante isso, irmão. Você conhece Deus de quê? Da pregação do pastor? Você conhece Deus porque alguém te ensinou? Você conhece Deus só de leitura como letra? Ou você tem uma experiência com Deus? Deus tem falado ao seu coração, você precisa buscar isso. Buscar conhecer a Deus, e Ele vai se revelar para você. A palavra de Deus nos ensina a buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, se você buscou e ainda não encontrou, siga a mensagem que eu estava falando de Mateus. Continua batendo até você encontrar. Continua clamando, pedindo até você receber. Porque a certeza de você buscar a Deus é você encontrar Ele. Ele vai falar com você. Você pode ter certeza de alguma maneira, Ele vai vir até você, Ele vai falar com você, Ele vai te dar direcionamento, Ele vai trazer a vontade dEle para a sua vida. Amém? Olha só o que a palavra de Deus nos ensina aqui. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela 3ª vez, e ele, levantando-se, foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor é que estava chamando o menino. Pelo que Eli disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser que se te chamar dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi, pois, Samuel e deitou-se no seu lugar.
Depois veio o Senhor, parou e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que respondeu Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual fará tinir ambos os ouvidos a todo o que ouvir. Naquele mesmo dia cumprirei contra Eli, de princípio a fim, tudo quanto tenho falado a respeito da sua casa. Porque já lhe fiz saber que hei de julgar a sua casa para sempre, por causa da iniquidade de que ele bem sabia, pois os seus filhos blasfemavam a Deus, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifícios, nem com ofertas. Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Samuel, porém, temia relatar essa visão a Eli. Presta atenção na visão. Deus não disse que iria abençoar alguém através da vida dele. A palavra que Samuel recebe é uma palavra dura, principalmente tendo crescido debaixo do cuidado de Eli, era como um pai para ele. Agora imagine Deus dizer para ele assim: olha, vai lá e diz para Eli, pode falar para ele a verdade, de que eu vou cumprir a sentença na vida dele, eu vou cumprir a sentença na família dele. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não vou voltar atrás. Ele pode sacrificar, ele pode fazer o que for, eu não vou voltar atrás da minha decisão. Por quê? Porque o pecado dele fedeu demais, não tinha mais jeito. E nós percebemos que depois, quando Eli recebe essa palavra, nem por um momento ele pensa em dobrar o joelho e pedir perdão para Deus e pedir pela misericórdia de Deus. Ele diz: ele é o Senhor, ele sabe todas as coisas, se ele quiser fazer assim, faça. Ele sabia que a sentença estava determinada e não moveu uma agulha para querer mudar isso daí. É interessante nós olharmos aqui para a palavra de Deus, que quando ele diz que chegou ao ponto de uma pessoa ser rejeitada e nem sacrifício aceitar, imagine o quanto que a pessoa está brincando com a presença de Deus. Às vezes as pessoas pensam que, já me perguntaram até, talvez você já ouviu isso, as pessoas perguntando assim: nossa, apóstolo, antigamente as pessoas que entravam na presença de Deus, elas morriam queimadas, outros morriam apedrejados, tantas coisas aconteciam na vida das pessoas, parece que hoje não é da mesma maneira. Segundo a longanimidade de Deus, eu desfrutei da longanimidade de Deus e desfruto da longanimidade de Deus. O que é a longanimidade de Deus? É tardio em irar-se, mas ele não tem ao culpado por inocente. Pessoas que ficam brincando com a presença de Deus. Chega uma hora que nada vai revogar a sentença. Às vezes nós nos enganamos, pensando simplesmente em performance, pensando simplesmente em cumprir uma função e se alegra. Olha, você vê que aquela pessoa foi tocada pelo louvor que eu cantei. Não, olha que resultado. Você viu aquela palavra que eu preguei? Foi tocada aquela pessoa. Nossa, que coisa linda. A gente se alegra e isso não é pecado. Se alegrar não é pecado, porque é a parte que nos cabe. No entanto, às vezes julgamos que Deus está conosco porque as pessoas sentiram alguma coisa. Às vezes julgamos que, nossa, você viu aquele louvor que eu cantei? Aquela pessoa chorou, caiu de joelho, foi arrebatada, foi cheia do Espírito Santo. Que culto foi esse? Deus não está olhando isso. Deus está olhando a nossa prática. Amém? Vamos ler um texto para deixar bem claro isso. Abre aí em Mateus capítulo 7. Já estou adiantando um pouquinho da ministração que você não ouviu ainda. Capítulo 7, vamos ler o versículo de número 24. Vamos ler o 23, porque é a resposta que ele dá para quem chega para ele e diz assim: Senhor, nós não profetizamos em teu nome, nós não curamos em teu nome, não fizemos tanta coisa no seu nome, como que o Senhor não conhece a gente? Como que o Senhor não está com a gente? Como o Senhor não compartilha da nossa vida? Como que o Senhor não nos conhece?
A gente tem um monte de trabalho que a gente fez para o Senhor, a gente estava na igreja, a gente cantou, a gente pregou. Pessoas foram tocadas por aquilo que a gente fez. Então, o Senhor está com a gente. Olha o que diz a palavra. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que o quê? Pensam na iniquidade? Conhecem a iniquidade? Não. Vocês que praticam a iniquidade. Iniquidade é tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Você que prega, você que canta, se você não vive o que está aqui, pratica outra coisa diferente, é iniquidade. E quem pratica a iniquidade não tem parte com Deus. Quem está entendendo? Jesus está dizendo isso. Ah, apóstolo, mas não tem nada a ver. Lá na frente, irmão, aproveita que hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de alinhamento espiritual para a tua vida, porque Deus quer falar contigo. Amém? Aproveita que Deus ainda não disse que não tem mais jeito. Aproveita que Deus ainda disse que um sacrifício, um arrependimento resolve o teu problema. O dia que ele dizer, não adianta mais, nem que acontecer como aconteceu com Esaú, que com lágrimas buscou, arrependido, ter de volta aquilo que ele abriu mão. E não achou para ele lugar. É isso que a palavra ensina. Que nós possamos nos arrepender hoje, para alcançar a misericórdia de Deus. Amém? Diz assim a palavra: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e que as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele que ouve a minha palavra é um homem prudente? Sim ou não? Não. É todo aquele que ouve e pratica a palavra. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, correram as correntes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. O que Jesus está dizendo? Que as pessoas que ouvem e praticam, edificam a sua casa sobre a rocha. Aqueles que ouvem e não praticam, edificam a sua casa sobre a areia. E a dificuldade, as lutas que vierem à frente, vão revelar o tipo de alicerce que a gente tem. Amém? Só que eu pergunto para você, quais são as palavras que Jesus está dizendo aqui? Estas minhas palavras têm tudo a ver com Mateus 5, 6 e 7. Se você quer saber o que é essa palavra, é lógico que toda a palavra de Deus é pura, toda a palavra de Deus nos edifica, mas Jesus está dizendo, principalmente, essa mensagem que ele trouxe do Sermão do Monte. Quando você ressignifica a sua vida, você transforma a sua mente para os valores de Deus, você começa a entender que a misericórdia, você vai desfrutar de Deus quando você for misericordioso com as pessoas, que você é filho de Deus, por você semear a paz ao invés de contenda, você vai perceber que você, e a gente pode falar você, né? Eu, você, nós, é que somos o grande problema por não termos sido mudados. Porque por não ter recebido os valores de Deus, nós não perdoamos, nós não amamos, nós temos o nosso ego inflado, nós admitimos muitas coisas que a palavra de Deus diz para a gente não admitir na nossa vida. Quem está entendendo? E isso traz grande problema. A falta de perdão dentro do lar traz problema? Sim ou não? Aí você fica orando para Deus consertar o negócio, você acha que Deus vai meter a mão nesse negócio? Não vai. Deus está mostrando a palavra dele. Se você não for misericordioso, se você não for perdoador, se você não semear coisas boas, você ficar semeando contenda, vai ser problemático a tua família, e eu não posso fazer nada. Mas não é que eu não quero, é porque eu quero, só que eu estou te ensinando como fazer. Você é o pilar da divisão da tua casa. Como é que você vai orar para pedir para Deus fazer alguma coisa? Vai dar certo? Só se ele arrancar você. Você é o pilar da confusão.
Diga para a pessoa que está do seu lado: você é pacificador? Mas diz bem forte: você é pacificador? É importante. Então são essas palavras. Porque Eli, ele não praticava a vontade de Deus. Ao invés dele aplicar a palavra, ele fazia tudo ao contrário. O que aconteceu? Deus chamou ele e falou assim: agora a casa vai cair para o teu lado. Interessante que ele passa a ideia para o Samuel, e o Samuel fica assim: puxa, eu vou dizer isso para ele, não vou falar nada, eu vou ficar quieto. Ele esquivava naquele dia, ele se esquivava do seu líder, se esquivava do seu pai ali, né? A sua paternidade de Eli. Ele se escondia, mas aí Eli falou assim: o que foi que Deus falou com você? É interessante que Deus nos chama para falar a verdade dele na terra, custe o que custar. A gente entende na palavra de Deus aqui que o Samuel era um menino. Ele era ele era principiante em ouvir a voz de Deus, e a palavra que ele recebe não é nada fácil. Mas diz a palavra que quando ele fala para ele: fala para mim o que precisa ser falado, ele não volta atrás. Ele denuncia o que tem que ser denunciado, ele fala o que Deus quer que seja falado. Às vezes, irmãos, a gente olha para o altar. Hoje eu estou aqui compartilhando aquilo que Deus coloca no meu coração, e também alinha a minha vida, alinha o meu coração. Não sou perfeito, mas é a palavra que Deus tem para nos falar. Às vezes a gente anuncia uma palavra dessa, a gente fica de lado na caminhada. Às vezes a gente anuncia uma palavra dessa para as pessoas podem procurar outro líder. Porque é muito mais fácil procurar um profeta que assuma a culpa de jogar nas costas de Satanás e de outro o meu posicionamento, do que procurar a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos trata, ela mostra quem nós somos, mostra a nossa atual condição e mostra o caminho que nós devemos seguir, porque o profeta, ele não vinha só dizendo do erro, ele trazia a solução para aquele erro. Você vê que Samuel, mais à frente, o povo começa a dizer: não, que a gente vai voltar, a gente quer servir ao Senhor. Aí ele pega e diz assim: então, se vocês verdadeiramente forem servir ao Senhor, então nós vamos fazer uma aliança com Ele. Ou seja, ele trazia uma proposta em cima de um problema. Então esse negócio do profeta só trazer o problema não resolve não, ele precisa trazer a resposta para aquilo que Deus trouxe para a vida das pessoas. Nós vemos que José, quando ele pega e fala: olha, o problema é que vai ter 7 anos de vacas gordas e 7 de vacas magras, ponto. Resolveu o problema de Faraó? Não. O que resolve o problema de Faraó? O que eu devo fazer nesse negócio? Você tem o defeito, mas você não tem a solução? Assim tem um monte de gente que critica um monte de coisa, bota defeito num monte de coisa, bota defeito no líder, bota defeito na casa, bota defeito na igreja, bota defeito no louvor, mas não move a palha para nada. Eu não quero saber dos defeitos, eu quero saber de solução. Você tem alguma aí? Pessoas para botar defeito na nossa vida está cheio, sim ou não? Mas e para te ajudar? E para dizer qual é o caminho a seguir, qual a direção a tomar? São poucos. Então profetas, para ficar falando o que está no coração dele, eu quero profetas que falem que está no coração de Deus, porque o que vem do coração de Deus, ainda que bata, ainda que machuca, ele faz a ferida, mas ele mesmo sara a nossa vida. Amém? Ele faz a ferida na gente, ele fala com a gente, ele fala assim: olha, vocês estão errados, vocês estão falhos, e não existe coisa melhor, diz a palavra de Deus, que Deus, ele repreende os seus filhos, mas ele açoita aqueles que ele recebe como filho e que ama. Quando ele repreende uma pessoa, não é porque ele odeia, não é porque ele tem raiva da gente, é porque ele nos ama, ele te ama, e ele não quer que você se perca. Ele te chama, dá aquela varada no ser. Por quê? Porque ele quer ver você e eu transformados. Ele nos ama. Sinta-se amado por Deus. A Bíblia nos ensina, lá em Romanos capítulo 1, que quando fala da sociedade, a sociedade que conheceu Deus, mas deu as costas para Deus, o que Deus fez com ela? Alguém lembra? Deixa eu relembrar você. Abre aí em Romanos capítulo 1. Essa parte que é ruim. Deixa eu ler só a parte que... capítulo 1, versículo 21.
Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso, Deus os entregou nas concupiscências de seus corações, a imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si. Em outras traduções você vai ver no versículo 24, porque Deus os abandonou. Sabe o que Deus disse? Faz o que você quiser. Já teve alguma situação que você abriu mão, que você se cansou de tanto falar para a pessoa? Eu tenho situações que eu já fiz isso, já abri mão. Sabe que você chega para uma pessoa e fala assim, é assim, faz assim, eu estou vendo longe, eu estou vendo lá na frente, faz isso, faz assim, faz assim, faz assim. Aí você passa anos falando para a pessoa fazer assim, a pessoa não faz. O que você faz? Você acaba abrindo mão, porque você sabe que a pessoa está ouvindo, a pessoa está entendendo, ela só não concorda com o que você está falando. Ela só não quer aquilo que você está falando. Então o que você tem que fazer com essa pessoa? Abrir mão. Se ela não entendeu, beleza. Se ela não tem forças para agir, beleza. Agora a pessoa sabe o que é, sabe como deve agir, sabe qual é o posicionamento que tem que ter. Você já disse, a pessoa não quer, mesmo tendo condições, só precisa de ajuda, mas a pessoa não quer. Ué, então um abraço, você não quer. Não é assim que a gente trata pessoas que têm problema com álcool, com drogas? Primeira coisa que a pessoa tem que ter o que? É consciência do seu problema, sim ou não? Você tem consciência de quem você é? Você tem consciência do seu problema? Você tem consciência dos problemas que estão à sua volta? Ponto. A Bíblia tem uma oportunidade para você, tem uma direção para te dar. Você quer ela? Não, então ponto, abre mão, um abraço. Colha, que nem disse uma pessoa, você tem a barriga que merece. Você tem a vida que você constrói. Quem está entendendo? Aqui a palavra de Deus nos ensina isso. Que Deus, ele abandonou essas pessoas. Por quê? Porque tendo conhecido Deus, não o querem como Deus. Você conheceu Deus, você o quer como seu Deus? Sim ou não? Então pratique aquilo que ele quer para a sua vida. Porque se ele está falando com você, é porque ele ainda não te abandonou. Ele ama você. Amém? Continuemos aqui para a gente fechar. Versículo de número 16. Mas chamou Elias Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ao que ele respondeu: eis-me aqui. Ele perguntou-lhe: que te falou o Senhor? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça. E outro tanto, se me encobrires alguma coisa de tudo o que ele te falou. Samuel, pois, relatou-lhe tudo, e nada lhe encobriu. Então disse-lhe: ele é o Senhor. Faça o que bem parecer aos seus olhos. Deus faça o que ele quiser. Você se importa ainda com a sua vida? Sua vida tem valor para você ainda? Amém? Você ainda ama a Deus? Você ainda quer honrá-lo? Você ainda quer se posicionar naquilo que Deus tem para você? É a oportunidade hoje. É a oportunidade hoje. Não pense que eu estou formulando alguma mensagem para alguém. Eu estou compartilhando aquilo que está dentro do meu coração, que foi colocado para mim também. Porque essa mensagem é uma mensagem que eu não prego ela só hoje. Essa mensagem é a mensagem que eu tenho dentro do meu coração todos os dias da minha vida. Sabe por quê? Olha o que Deus falou para Eli. Abre um pouquinho mais atrás aí. No capítulo 2... versículo de número 27. Olha o que Deus tem feito na sua vida. Olha o que Deus te deu. Será que nós reconhecemos o que Deus tem feito na nossa vida? Será que nós reconhecemos quem Deus é? As portas que Ele abriu? O chamado que Ele colocou sobre nossa vida, a casa que Ele nos deu, tudo.
que está à nossa volta, que veio das mãos de Deus? Será que nós temos noção de gratidão a Deus por tudo que Ele nos tem dado? Quem tem alguma coisa que Deus deu aí na sua vida, que você pedia muito para Ele, sonhava e Ele deu para você? O que você está fazendo com aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Valorizando ou não? Olha o que a palavra de Deus diz. Veio um homem de Deus, homem de quem? De Deus, servo fiel, uma palavra verdadeira. A Eli lhe disse: assim diz o Senhor, não me revelei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, sujeitos à casa de Faraó? E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta, que ordenei que se fizesse na minha morada? E por que você honra mais os teus filhos mais do que a mim, de modo a vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Olha que palavra forte. Deus está dizendo para Eli, eu te honrei, eu te abençoei, eu te escolhi para ser o meu sacerdote, e você me desonra, e eu vou cobrar essa desonra que você me traz. Às vezes as pessoas pensam que a desonra é também, mas pensa que desonra é só, por exemplo, uma pessoa falou mal do outro pelas costas, honrou ou desonrou? Desonrou. Mas quando uma pessoa te dá algo e você despreza aquele algo que a pessoa te deu, você honrou a pessoa ou não? Sim ou não? Desonrou. Assim como, por exemplo, as pessoas, se você olha para líder, para pessoa, para ser humano, uma pessoa acredita em você, investe na sua vida, você dá as costas para aquilo que você recebeu dessa pessoa, você honra essa pessoa? Ou desonra? Desonra. Se você recebeu algo de Deus e não se porta dentro daquilo que Deus te deu, não cuida com zelo, com amor daquilo que Deus te deu, você está honrando o presente que recebeu? Sim ou não? Eu estou pregando sozinho, vocês estão aí, amém? Como que está você com aquilo que Deus te honrou? Isso, eu vou ser sincero para você, eu tenho todos os dias como baliza na minha vida. Como está a sua vida com aquilo que Deus te honrou? Ajuda a gente a não cair. Ajuda a gente a estar de pé. Você está cuidando com zelo, com amor daquilo que Deus colocou nas suas mãos, ou você está desprezando? Já deu presente para a criança? Por exemplo, você chega e pergunta assim, que presente que a criança gosta de receber? Ele gosta mais de brinquedo ou gosta mais de roupa? Brinquedo, né? Só que aí depende do brinquedo também. Aí você chega com um brinquedo, imagina, você, não sei, já deve ter acontecido isso. Você chega numa festa, aí você vai dar o presente para alguém, você pega e chega com um carrinho assim, bonitinho. Aí chega uma outra pessoa com um carrinho bonitão. O que a criança faz? Ai, obrigado. Ela gosta daquele outro. Aí você, quando olha aquela cena, você fala assim, poxa, ela gostou muito daquele. Não gostou tanto daquilo que eu dei, não é assim? Acontece, coisa de criança, não faz com maldade. Às vezes chega numa festa, eu já fui em festa, que a criança veio correndo assim, em vez de cumprimentar, eu falei, cadê meu presente? Ainda bem que eu tinha levado o presente.
Dei o presente. Mas assim, eu mesmo, é lógico que é coisa de criança, tá, gente? Mas eu falo assim, eu mesmo tinha importância para a criança? Ela queria o quê? O presente. Será que Deus tem importância para você ou você só quer o presente de Deus? Se Deus vier de mão vazia, você vai perguntar para ele, cadê meu presente? Porque às vezes quando Deus não responde aquilo que a gente quer, e quando não dá aquilo que a gente quer, a gente diz que Deus não nos ouviu e Deus não nos respondeu, porque a gente não recebeu aquilo que a gente queria. A gente quer Deus ou a gente quer o presente? Presente. E esse não é o chamado de Deus. Deus quer que você o queira. Ele. Você deseje Ele. Amém? Se engana, eu sempre digo isso. As pessoas dizem assim, eu tenho que estar, eu tenho que fazer. Se você chegou nesse nível de trabalhar para Deus que você tem, fecha a porta e vai embora. Se um pastor, olha, se um pastor, uma vez um só falou isso para mim, de cansaço de servir a Deus, fecha a porta e vai embora, porque Deus não está recebendo mais. O homem pode receber, mas Deus não está recebendo mais aquilo que não te custa o seu amor. Se você perdeu o amor, perdeu o prazer de servir a Deus, deixe de estar à frente daquilo que Deus te colocou. Reveja os seus conceitos, retome o seu relacionamento com Deus, porque você precisa ter um coração apaixonado por aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Senão você não vai honrar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Recebe a palavra no coração? Apóstolo, é palavra para líder. Não, irmão. É palavra para crente. Para você que recebeu algo de Deus. Deus nos deu uma plataforma de trabalho. Eu costumo dizer que a Igreja Apostólica Efrata é uma plataforma de trabalho, é uma máquina de trabalho para cada um de nós e cada um com a sua função. Só que você não trabalha para mim. Você trabalha para quem? Então se coloca de pé em nome de Jesus. Versículo de número 19 diz assim, ó, do capítulo 3 de Samuel. Samuel crescia e o Senhor era com ele, e não deixou nenhuma de suas palavras cair por terra. Samuel foi um homem honrado. Deus vai honrar a sua